1 de Pedro 1, 20, ou 2 de Pedro 1, 23. Olha o que diz a Escritura aqui. Não tem 23, né? Eu fiz alguma coisa errada aqui, peraí. 1 de Pedro, eu estou lendo errado aqui, desculpe. 1, 23. Desculpe, irmãos. Eu que errei aqui. Eu li errado. Vamos começar do verso 22. Depois eu vou pregar essa palavra toda para você, mas hoje a gente vai ficar só no esboço, tá bem? Versículo 22 diz assim: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, qual vive e é permanente. Olha só, eu quero ler o versículo 23 mais uma vez para a gente prosseguir. Pois fostes gerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Nós fomos regenerados, recriados, feitos de novo, não de semente corruptível, porque da semente corruptível nós fomos gerados quando entramos nesse mundo. Mas agora, no novo nascimento, nós fomos, como diz o texto aqui, regenerados como uma semente incorruptível. 1 de Coríntios, ou melhor, 2 de Coríntios 5,17. Essa vai ser a base para o nosso sermão hoje. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Desculpa. É porque a versão antiga está na minha cabeça. Então, às vezes eu leio sem estar prestando atenção aqui. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Diga, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Repita, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Mais uma vez, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite. Nos ajude, Senhor. Fale conosco. Nós te pedimos que seja assim, em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Irmãos, o novo nascimento é algo que Deus realiza em nossas vidas, amém? No mundo de hoje, nós vemos pessoas seguindo religiões, vivendo da mesma forma que sempre viveram, uma vida decadente, escravos das drogas, dos sexos. O sexo, principalmente, continua escravizando a nossa sociedade. A violência anda crescendo violentamente. E nós podemos ver que isso tudo tem acontecido no mundo de hoje, e as pessoas dizem assim: não,
eu sou religioso. Eu sou dessa igreja. Gente, não estou aqui querendo falar mal, não. Houve até um traficante aí que estava entrando no centro de macumba, mandando quebrar as imagens dos santos e dizendo que era falante de Jesus, né? Fazendo o que estava fazendo. Isso é religião. Novo nascimento é além da religião. O que eu quero dizer é que o homem nunca vai mudar por ele mesmo. O homem nunca vai ser transformado se ele continuar escravo da religião. O homem, para ser mudado, ele precisa ter um encontro com Deus. E esse encontro que ele tem com Deus faz dele, o transforma em uma nova criatura. E como diz lá em 1 Pedro 1,23, ele é regenerado, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível. Amém? O homem precisa ser mudado para que essas coisas deixem de acontecer em sua vida. Para que ele deixe de ser escravo de várias coisas em sua vida. O homem precisa nascer de novo. Volto a dizer, como eu falei semana passada, a religião não pode salvar. Nicodemos era religioso. Nicodemos era o teólogo daquele tempo. Mas ele não sabia, não entendia o que era o novo nascimento. Agora, existe a necessidade dos homens serem transformados e nascerem de novo. Deus tentou se reaproximar do homem de várias maneiras. Nós lemos isso na Bíblia. Deus tentou fazer várias alianças com o povo, para que o povo conhecesse a Ele de verdade e pudesse praticar boas ações. Deus fez alianças com vários patriarcas. Eu poderia citar um por um aqui para você, mas eu não tenho tempo suficiente para isso. Deus queria transformar cada pessoa, sabe? Mas Ele não conseguiu, através dos preceitos religiosos da época. A Bíblia diz que o homem se arrependia, ia e se fazia sacrifícios e mais sacrifícios, mas esses sacrifícios não foram suficientes para transformar o homem. E Deus trouxe uma nova fórmula, uma nova maneira, para que arrancasse o pecado do homem e fizesse com que o homem tivesse uma nova criação. Amém? Todos os dois textos que lemos, tanto de Paulo falando, como de Pedro falando, na linguagem de Paulo, ele fala: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Novo na sua natureza, novo em qualidade, mudado completamente, diferente, sabe? É algo que não é mais o mesmo, é algo recente, novo, mudado, transformado pelo Senhor. Amém? Existem algumas palavrinhas gregas que eu não quero falar aqui nessa noite. E ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova. Nova o quê? Criatura. Isso, na verdade, estava correspondente ao Velho Testamento, da ação de Deus criar. Porque Deus criou o homem. Deus criou o homem não para o homem pecar. Deus criou o homem para o homem ter comunhão com Ele. Deus criou o homem para que o homem pudesse reinar sobre a terra. Deus criou o homem
para que o homem desfrutasse da comunhão com ele. Mas isso não aconteceu. Por isso essa palavra no Novo Testamento diz nova criatura, que dá a ideia que Deus criou agora no homem velho um espírito novo. Amém? A linguagem de Jesus para Nicodemos foi nascer de novo. Nascer de novo. Na linguagem de Pedro ele fala assim, gerado de novo. Ser gerado de novo. Se você observar em 1 de João, capítulo 1, versículo 12, olha o que a Escritura diz aqui. É muito interessante o que João fala também, hein? Diz assim, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Em seu nome. Torna-se. Por que torna-se? A Bíblia diz aqui, mas todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem, ou de se tornarem filho de Deus. Se passa a se tornar filho de Deus, se passam a ser filho de Deus, é porque antes não era. Você está entendendo até aí? Nós temos um hábito muito errado de falar assim. Talvez eu esteja errado no meu pensamento. Mas nós falamos assim, o homem é a imagem e a semelhança de Deus. Não é não, irmãos. O homem nascido de novo é a imagem e semelhança de Deus. O homem que nasceu de novo, a mulher que nasceu de novo, é a imagem e a semelhança de Deus. Você entende? Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Quando, na verdade, Deus criou o homem, lá no Éden, lá no início de tudo, ou melhor, Deus não criou o homem no Éden, né? Deus colocou o homem e depois pôs no Éden. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem do pó da terra, depois Deus chega e sopra nas suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. A Escritura diz, em Gênesis 1, versículo 26, que Deus diz assim, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, dizem assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem, quando foi criado por Deus, por isso Pedro usa o termo, né, de recriar, de recriação. Quando Deus criou o homem no início, o homem possuía o quê? A imagem e a semelhança de Deus em si. Aí você para e fica pensando assim, mas como é que é isso? Eu vou explicar. Como é a imagem e a semelhança de Deus? De que maneira você entende que é a imagem e a semelhança de Deus? E nós falamos que o homem comum é a imagem e semelhança de Deus. Para pensar comigo. Eu vou voltar aí, mas só um pouquinho. Me vem um versículo na mente aqui agora que eu preciso ler com você. E não está no meu esboço aqui não. João 4, 24. A Escritura diz assim. Mas Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não é negro. Deus não é branco.
Deus não tem um nariz bonitinho, afiladinho, bonitinho, nem tem aquele narizão de berinjela. A Bíblia diz que Deus é espírito, Deus não é carne, Deus não é sangue. Você entende? Deus é espírito, você entende? Então, quem está entendendo o que eu estou falando? Então, a imagem e a semelhança do homem é a imagem espiritual. Eu preciso perguntar, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Levante suas mãos. Ora, tenho uma pele parecida com a do Robson, mas fisicamente eu não sou parecido com ele. Deus não está falando da minha aparência física. Deus está falando da aparência espiritual. Está falando do espírito, da verdadeira pessoa. Por isso que Nicodemos não entendeu nada. E Jesus diz para ele assim: quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento, como eu disse semana passada, não vai fazer com que seus cabelos brancos ou a sua barba branca se tornem pretas porque você nasceu de novo. Não. Você vai continuar envelhecendo, porém o seu espírito é novo. Você é uma nova criatura. Você é recriado em Cristo Jesus. Amém? Você está entendendo? Então, aonde o homem é a imagem e a semelhança de Deus? No espírito. Mas quando o homem que Deus criou lá, no início da humanidade, pecou, e Deus falou para ele assim: olha, o dia que vocês comerem da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer, não vão viver. E o homem não acreditou. Aí o homem vai e come do fruto. E quando o homem come do fruto, ele dá um colapso e cai mortinho. Não é isso? Amém? Não. Não. Antes, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Satanás fala assim: olha, não vai acontecer isso com vocês não. Vocês não vão morrer não. Os olhos de vocês serão abertos. Mas quando eles comem do fruto, o que acontece? Eles morrem sim, mas morrem espiritualmente. Morrem no seu espírito, que era aquilo que fazia ou que tinha ligação com Deus. Eles começam agora a querer fugir de Deus, se escondem de Deus. Isso não tem nada a ver com religião, apesar da palavra religião significar religare, ou seja, que religa o homem com Deus. O que religa o homem com Deus não é religião. O que religa o homem com Deus é Jesus Cristo. Você entende? E aí a Escritura fala que, de várias maneiras, e aí eu falei antes das alianças, Deus tentou fazer com que o homem fosse restaurado. Através dos reis, dos profetas, dos sacerdotes, Deus começou a ungir homens e proclamar, mas os homens não ouviram a voz de Deus, até que Jesus veio e teve que morrer na cruz por nós. Ele foi o sacrifício perfeito. E lá em Romanos capítulo 10 fala que quando nós confessamos com a nossa boca que Ele morreu por nós, que foi sepultado e que ressuscitou, e cremos nisso de verdade, nós somos salvos. Nesse momento acontece o novo nascimento. Mediante o quê? A palavra que nós ouvimos. A palavra que gera em nós vida. Quando Jesus fala para Nicodemos: aquele que não nascer da água, ou seja, da palavra, e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas volto a dizer, Jesus disse nascer de novo. Pedro fala de ser gerado de novo. Regeneração, regenerados. Amém? João usa a linguagem de serem, tornar-se
filhos de Deus. O problema do homem é uma coisa que todos nós sabemos, que enquanto o homem for escravo disso, ele não vai poder nascer de novo, que é o pecado. O pecado. Se o homem não nascer de novo, ele não vai ser liberto do pecado, nunca, jamais. Por favor, abra em Romanos capítulo 7, versículo 8, rapidamente. E hoje eu estou pregando de uma maneira bem diferente da que eu costumo pregar. Romanos 7, 8. Olha o que o texto diz. Diz assim: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto para o pecado. Amém? Então, a morte de Cristo contra a morte do pecado traz vida para a gente, gera vida em nós, gera um novo nascimento. Amém? Amém? A lei do pecado e a lei do Espírito de vida estão em Cristo, em Jesus, como diz o texto. Mas como nós nos tornamos uma nova criatura? De que maneira eu passei a ser uma nova criatura? Flávio, você passou a ser uma nova criatura? Cristina, você passou a ser uma nova criatura. Como? A fórmula que Deus elaborou. Através do se filiar ou do sistema humano de querer se salvar por si próprio, ele nunca vai conseguir. Ele nunca será uma nova criatura. Se filiar a uma denominação, a uma religião, não salva você, nem faz de você uma nova criatura. Amém? Esse trabalho não é feito simplesmente no nosso estereótipo, na maneira que nós nos vestimos ou deixamos de vestir, ou andamos ou deixamos de andar, e as pessoas dizem assim: não, e aquele ali realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um santo. Não. Não, 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 não. Precisa de algo mais. Precisa nascer de novo. Precisa de uma transformação espiritual. Precisa de uma renovação interior. Precisa de uma obra divina dentro, no coração da pessoa. Se você crê em Jesus, se você aceitar Jesus com todo o seu coração, abrindo o seu coração, Deus vai entrar em você e vai fazer de você uma nova criatura. Ou fez de você, quando você o fez isso de verdade, uma nova criatura. Esse trabalho é um trabalho que é operado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus vem e convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, e o homem é transformado por Deus, não de forma exterior, mas de maneira interior, lá dentro. E aí você muda, você é transformado por Jesus Cristo. Amém? E quando isso acontece, você tem convicção de que você é um pecador, de que você depende de Deus, que você depende da graça de Deus, que você não pode se salvar a si mesmo, mas que somente Jesus Cristo pode salvar você. Somente Jesus Cristo pode enviar o Espírito de Deus para habitar em você e recriar você e fazer de você uma outra pessoa. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de vocês, não vem do homem, não vem do pastor, não vem do bispo, não vem do padre, não vem de ninguém. É dom de Deus, dom de Deus, dom de Deus.
Ele salva você. Arrependimento e fé faz com que nós venhamos a nascer de novo. Você entende isso? Você entende isso? Você nasceu de novo? Levante suas mãos, por favor. Você é nascido de novo. Aleluia. Glória a Deus. Na verdade, essa obra que Deus faz na nossa vida é uma metamorfose. Ele transforma você. Ele faz uma mudança interior. Você olha aquela largata feia, horrível, comendo folhinha, e daqui a pouco ela entra num casulo e se transforma numa linda borboleta. Antes você estava sujo por dentro, imundo por dentro, assim como Jesus falava com aqueles religiosos, porque eles só eram religiosos, eles não eram nada mais do que isso, eles eram religiosos. Os fariseus do tempo de Jesus só eram religiosos, condenavam todo mundo, mas Jesus vira para eles e fala assim: vocês são como sepulcros caiados, que por fora estão pintadinho, bonitinho, mas por dentro estão podre, cheio de restos mortuários. O problema não é o exterior, o problema é o interior. Deus quer transformar. Deus quer fazer essa metamorfose na nossa vida. Amém? Amém? Ele tirou a velha natureza de você. Ele tirou você de um escravo do pecado, como eu preguei alguns dias atrás aqui sobre escravidão, para fazer de você uma nova criatura, um homem e uma mulher livre que pudesse servir a Ele. Amém? Amém? Vocês estão entendendo isso? Vocês estão entendendo isso? Quem você é? Você é aquilo que a Bíblia fala que você é. E a Bíblia diz que você nasceu de novo. O Senhor fala que você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você vai ter desejo de fazer coisas que você fazia no passado, mas isso é a sua mente querendo te trazer para trás. Desculpe o que eu vou dizer aqui agora, mas comece a rejeitar essas coisas em sua mente. Você agora é nova criatura. Você precisa fazer aquilo que agrada a Deus. Amém? Eu vou usar um termo que alguns amigos pregadores falam. Você precisa determinar. Determinar. Dizer. Afirmar. Confessar. Confessar. Se com a tua boca, com a sua boca, confessar que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, tu serás salvo. E essa é a palavra da fé que pregamos. Entendeu? Então o que tem que sair da sua boca? Eu sou uma nova criatura. Mesmo que você esteja falhando, mesmo que você tenha cometido coisas que não é do agrado de Deus, mesmo que você tenha feito coisas que Deus sabe que não é correto você fazer, e você também sabe que não é correto fazer, afirme isso. Eu rejeito isso na minha vida, porque como nova criatura eu preciso andar em novidade de vida. Eu preciso andar no caminho da santidade. E você pode. E você pode. Porque agora que você é uma nova criatura, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você foi gerado
em Cristo Jesus, diz em Efésios capítulo 2, para as boas obras, para fazer coisas boas e não coisas más. Amém? Amém? Fique de pé, por favor. Você é o que a Bíblia diz que você é. Vira o seu irmão e diga: você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura, Luiz, em Cristo Jesus. Você não é mais aquela pessoa que você era antes de Jesus. Amém? Você é salvo, você é redimido, você é lavado, você é transformado pelo Senhor. Amém? Você não é mais quem você era. Você não é mais quem você era. Você é uma nova criatura. Você agora, desculpa eu falar assim, e alguns talvez não entendam, mas muitos vão entender. Você tem o DNA de Deus em sua vida. Não importa o que o diabo fale, não importa o que as pessoas falem. Você sabe que se você nasceu de novo. Você sabe que você nasceu de novo. Deus e você sabe. Deus e você sabe. Levante as suas duas mãos para o céu. Eu quero que você comece a agradecer a Deus.